Uma boa noite a todos. É com imensa gratidão que eu venho para gravar esse vídeo e com imensa gratidão que eu digo a todos que esse é o primeiro vídeo do ano, mas é apenas um vídeo que será gravado durante todo esse ano com a graça do nosso Pai Celestial. Com a permissão dele, nós teremos muitos e muitos outros vídeos. E se for da vontade também, dos nossos benfeitores espirituais, estou programando para que possamos começar a fazer algumas lives, para que possamos desenvolver e aprofundar mais sobre alguns temas. Bom, o tema de hoje, ele é um tema propício para a época que nós estamos vivendo. Jesus caminha sobre as águas. Se nós buscarmos entre as pessoas que desenvolvem os temas evangélicos aí dentro das redes sociais, nós vamos observar muitos tipos de pensamentos diferentes. Mas temos que analisar do ponto de vista universalista, do ponto de vista espiritualista e do ponto de vista do espiritismo. Para que possamos entender e compreender Jesus, nós não podemos ter a mente e os pensamentos tão pequeninos a ponto de querermos pensar que Jesus estava ali caminhando sobre as águas, demonstrando o seu poder sobre a natureza. Apenas isso não dá para pensar, né? Temos que ter Jesus em nossos corações, em nossos pensamentos, como o maior ser que já viveu aqui nesse planeta, o ser mais evoluído que aqui pisou. Então, se partirmos desse ponto, compreendemos que Jesus não faria nada que não tivesse significado ou não nos deixasse uma lição. Primeiro que Jesus estava terminando de fazer a sua palestra ali no monte, tinha partido os pães, distribuído, alimentado a multidão, e os discípulos, por algum motivo, partiu antes dele e atravessaram o mar e estavam dentro de uma tempestade que começou a soprar do nada. E Jesus vem caminhando por essa tempestade. Lá ao longe, os discípulos o enxergam e Pedro diz a ele e pergunta, indaga quem era e diz: se for mesmo tu, permita que eu caminhe até o Senhor. E Jesus permite que ele venha. E ele vai em direção ao Cristo. E ele caminha sobre as águas até Jesus. Logo após, Jesus sobe na embarcação e a tempestade se acalma. O que nós observamos nessa passagem, e não vamos nos aprofundar nela hoje, mas não é o poder de Jesus sobre a natureza. E isso é evidente, porque afinal foi ele quem construiu, quem tornou todo o pensamento, o verbo, foi ele que transformou tudo isso em realidade. Ele construiu esse planeta. Mas nós podemos observar que por algum motivo, o motivo que estava no coração dos discípulos, eles deixaram a multidão muito rápido e se afastaram daquele lugar para buscar uma próxima coisa, algo que estava no futuro, algo que ainda não havia acontecido. E eles estavam mais preocupados com o que havia de acontecer, com o que de fato estava acontecendo. E Jesus ficou para trás. Provavelmente
Eles foram em busca de um próximo lugar ou de um lugar para descanso, para que eles pudessem descansar e também seu mestre amado. Jesus vindo por entre as águas nos mostra que Jesus estava acima das águas. As tempestades turbulentas, as ondas, o vento, os trovões, provavelmente chuva, nos mostram as adversidades que haviam de vir, haviam de chegar. E Jesus estava acima de todas elas, sereno e em paz. E quando estes discípulos observam lá ao longe, no meio da tempestade, um homem caminhando, eles não compreendem e não acreditam que seja o seu mestre, que está ali entre essa turbulência. E pedem para ir junto dele até essa turbulência. Chegando dentro da turbulência, Pedro dá uma fraquejada e começa a afundar. Olhando para Jesus, lançando a ele um olhar de pedido de socorro, Jesus segura em suas mãos e ele novamente fica acima da tempestade. Então ele retorna com Pedro por toda essa tempestade, sobe na embarcação, deixa Pedro e os outros em um lugar seguro. E de repente, com uma pequena voz, uma pequena frase, um breve silêncio, ele pede para que a tempestade se acalme. E aí nos dá a interpretação de que Jesus, caminhando dentro dessa tempestade, por entre essa tempestade, ele vê a tempestade com os olhos do amor e sabe o poder que ele tem, não de domar a tempestade, mas de apaziguar o momento. No momento certo, Jesus apazigua a tempestade. Mas os discípulos teriam que estar entre a tempestade, junto com Jesus, nas dificuldades, no desafio, buscando superar a si mesmo, buscando superar os seus erros, para que não afunde junto com a tempestade. Somente assim Jesus consegue segurar as mãos. Somente desse modo Jesus consegue levar esse discípulo a um lugar seguro. E dali em diante, toda tempestade cessa. O que nós aprendemos com isso? Eu acho que já está muito óbvio. Nós vivemos num tempo onde a grandiosa tempestade está rugindo. Nós vemos ao longe Jesus trabalhando sobre todos nós que estamos envolvidos por essa tempestade que chegou. Sabemos nós que Jesus tem o poder de nos guiar por entre essas dificuldades, por entre esse mar revolto. Mas a nossa confiança talvez ainda não esteja forte o suficiente, como a de Pedro, para caminhar até Jesus. E mesmo se nós chegássemos lá, ainda assim nós teríamos o amparo do nosso Salvador, do nosso abençoado benfeitor. E Ele segurando em nossas mãos, no momento certo, Ele nos tira da tempestade e nos coloca em um lugar seguro. E aí então toda a tempestade cessa. Então devemos compreender essa passagem de um outro ponto de vista. Vamos trazer essa passagem para a nossa realidade, para o momento que nós estamos vivendo. E vamos confiar e acreditar que aquele que acalma as tempestades está no controle de todas as coisas. Vamos deixar que Jesus, segurando em nossas mãos, nos guie até um lugar seguro, um porto de tranquilidades. Porque Ele sabe que somente aqueles que conseguirem caminhar junto à tempestade sem afundar é que serão dignos
de permanecer ao lado dele durante o momento de tranquilidade. Porque aqueles que trabalham junto com Jesus, trazendo paz, esperança e tranquilidade aos que estão envoltos nessa tempestade, somente esses poderão usufruir da paz interna, controlando a si mesmo e os seus impulsos, controlando os seus pensamentos e sentimentos, de modo a poderem pairar acima da tempestade e também ter o poder de controlá-la. Eu agradeço a todos por sua atenção, agradeço a Deus pela oportunidade de estar mais um ano trabalhando. Peço que abençoe a todos durante esse final de semana e que a semana que vem possamos trazer nós mais algum conteúdo que seja produtivo e que eleve a mente e a vibração de cada um que está aqui assistindo. Que todos sejam muito abençoados e agraciados. Fiquem com Deus.